Oi, gente. Hoje eu vim conversar com vocês sobre nada mais, nada menos do que medo. Isso mesmo, vocês estão ouvindo. Medo. Eu não vim dar explicações muito complexas acerca do medo. Eu vim trazer o meu conceito de trabalho em relação a ele e bem na coisa da psicodinâmica, de como administrar esse medo, como tirar vantagem desse medo, como poder entender o que ele vem trazer, de que forma de repente a gente acaba usando o medo para se auto-sabotar. Então é por aí que eu quero falar com vocês. Né? Eu vejo o medo como algo inerente ao ser humano. Eu vejo não, né? Ele é fisiológico. Medo, tristeza, raiva, são todos sentimentos inatos. Não são inatos culpa e vergonha, que a gente pode falar no outro momento. Mas o medo, ele vem nos trazer um recado sobre algo. O medo vem situar a gente na situação, vem mostrar pra gente que existe um risco, que às vezes não físico, mas psicológico ou relacional. Então ele meio que é o termômetro pra gente entender o que é que a gente está fazendo. Mas o que me incomoda, o viés que eu gostaria de trazer para vocês em relação ao medo é o fato de não deixar o medo paralisar, né? As pessoas acham que para elas tomarem atitudes acerca de algo, para elas mudarem uma situação da vida ou se colocarem em situações que elas precisam se colocar, elas têm que estar confortáveis com isso, né? Então elas têm que estar sem medo para poder agir. E o que eu venho a trazer para vocês é exatamente o contrário, né? O que eu acredito? Eu acredito que a gente precisa aprender a conviver com o medo. Eu acredito que a gente precisa convidar um medo para tomar um cafezinho com a gente, desmistificar ele. Eu acredito que a gente tem que ter intimidade com o nosso medo. Para ter intimidade com o nosso medo, a gente precisa ter um bom nível de autoconhecimento, né? Eu preciso entender coisas sobre mim. Eu preciso entender a minha história para eu saber se esse é um medo realmente da situação ou se esse é um medo que se repete comigo na minha vida por conta de coisas que eu tenha vivido na minha história, né? E eu preciso saber como me tornar íntimo do meu medo para que eu não vire refém dele. Eu acho que com medo só existem essas duas possibilidades. Ou eu crio intimidade, chamo ele para tomar um café, um lanche comigo, desmistifico ele, ou ele me paralisa e faz com que eu acabe não realizando aquilo que eu gostaria muito de realizar, mas que eu ainda tenho medo. O novo assusta. Eu acho que assim a gente precisa conviver com a ideia de ter medo e fazer as coisas com medo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente no consultório, ela estava falando sobre uma situação dela e tal, e a gente meio que fez uma analogia com saltar de paraquedas. Será que existe algum paraquedista, por mais experiente, com mais número de saltos e tal, que não tenha medo, ou que não fique um pouco inseguro, que não fique com friozinho na barriga? E mesmo assim eles saltam, né? É um tipo de medo que não paralisa, então. Obviamente, isso é só uma analogia, mas eu acho que assim, tudo que faz a gente sair da zona de conforto dá medo. O medo vem quando a gente está na zona de desconforto, e é na zona de desconforto que a gente realmente cresce, que a gente se desenvolve. Eu não estou dizendo que precisa se cronificar na dor e no medo para evoluir. Eu acho que muitas vezes também pode ser pelo amor, né? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, é quando a gente toma atitudes que deixam a gente um pouco receoso. Quando a gente faz o novo, quando a gente se coloca em situações até então desconhecidas, escuras para nós e a gente dribla essa situação de pavor, de desconforto, e a gente faz mesmo assim. Então eu acho que se você tem medo e se você sabe que você precisa tomar alguma atitude na sua vida e você tá com medo e sente que você tá paralisado por conta do medo, eu acho que você precisa rever. Não tem problema ter medo, só não pode ser um medo incapacitante, tem que ser um medo que você consiga manejar, que não te trave, né? Porque usar também a desculpa do medo é um jeito de se auto-sabotar, dizer não, eu não vou fazer, porque eu tô me respeitando, eu tenho muito medo, então eu não vou fazer, não vou agir. Na verdade, será que isso é estar se respeitando ou estar se economizando? Qual é o tamanho desse medo? É um pavor? É um pânico? Então, por isso a importância do autoconhecimento
para saber realmente o que isso significa para ti. Se é um pavor, se é um medinho, se eu tô usando disso para ficar no lugar comum, né? Porque assim, se você tá vivendo essa situação de se economizar porque você não conhece o seu medo ou porque você tá abraçadinho nele para desculpar as atitudes que você não vai tomar, esse vídeo é para você. Esse vídeo é para você fazer novas conexões na sua cabeça e perceber que talvez você deva se exigir um pouquinho mais. E fazer com medo, porque a gente acha que tem que fazer, tem que ficar tranquilo. Não, então quando eu estiver tranquilo eu vou fazer, eu vou viver aquilo. Então quando estiver tudo bem, né, porque é coisa do controle, da ilusória segurança que a gente acha que tem na vida. Então quando estiver tudo bem, aí eu vou fazer. Né? Quando eu sentir aqui que tô calmo, muitas vezes as coisas que a gente precisa realmente fazer, as mudanças mais importantes das nossas vidas, as decisões, as escolhas, elas vêm e trazem muito medo pra gente, fazem a gente encarar a nossa fragilidade humana, a nossa vulnerabilidade, nossa dificuldade de tomar decisões, né? E daí não vem junto um conforto. E muitas vezes depois que a gente decide, faz a mudança e tudo mais, também não vem ainda o conforto. O conceito que eu quero trazer para vocês é bastante simples, é assim, a vida é insegura. A vida, ela leva a gente às vezes por um caminho que a gente precisa aprender a confiar ou a gente precisa aprender a se jogar com medo mesmo. A gente precisa fazer algumas coisas. Ah, Ana, mas daí como que eu vou saber que eu devo realmente fazer isso, viver isso? Através do autoconhecimento. Ah, então até para saber como eu devo decidir a minha vida, se eu me jogo ou não nesse medo, com esse medo, eu preciso de autoconhecimento, exato. Para tudo nessa vida que a gente quer decidir, que a gente quer inovar, que a gente quer se conectar, tu precisa de autoconhecimento. Para tudo, não existe nada que não necessite de autoconhecimento quando trata de nossas emoções. Quando trata de ser humano, precisamos nos entender para não nos sabotarmos. Esse é o grande recado. Mas o que eu quero dizer muito claro para vocês é que assim, tudo bem sentir medo, tu pode ter medo e criar uma intimidade com esse medo a ponto de ver que muitas vezes não é um crocodilo, é um jacarezinho. E o medo, quanto mais a gente evita de ter contato com ele, de conhecer ele, de trazer ele para nossa intimidade, maior ele fica. Parece o contrário, né? Eu vou pôr esse medo embaixo do tapete, não vou lidar com isso, daí ele não existe. Não, ao contrário, ele fica muito maior. Se eu posso trazer ele para uma sessão de terapia, se eu posso trazer ele para instrumentos de autoconhecimento, eu posso ver que às vezes ele nem é tão grande e que eu o torno muito grande para me incapacitar, para me economizar e para não fazer o que preciso fazer, para não melhorar, né? Para não ter que lidar com a culpa de ser potente. Então aí, gente, vai uma conversa enorme sobre o assunto, a gente pode ficar aqui divagando muito, mas o que eu queria frisar mesmo para vocês é que assim, para tomar grandes decisões, para fazer mudanças, para ir para o desconhecido, para ir para o inovador, sempre vai ter medo, tá? Então assim, não fiquem esperando o medo passar para agir, vai com medo mesmo. Muitas vezes ele não passa, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Mas se você conversa com ele, você tem intimidade com ele, se você entende, toma um cafezinho com ele ali, troca uma ideia, você percebe que às vezes ele se torna até um aliado, né? Que te ajuda às vezes a também não se jogar, não ser impulsivo e que em outras vezes você tá usando ele de desculpa e você não deve usar para não se economizar e deve tomar as suas decisões e ser ousado na vida. Eu acho que o medo faz com que a gente não seja ousado se a gente não tem conhecimento sobre ele, se a gente não tem intimidade com ele. Sem ousadia é muito difícil que a gente faça mudanças importantes. Então, de repente, a gente passa uma vida em situações ruins, em situações difíceis, porque eu não quero lidar com medo, porque eu não conheço o meu medo, porque eu não tenho intimidade com o meu medo, porque daí tu acha que se tu tomar aquela decisão vai ficar tão perdido que vai quebrar no meio, né? É um medo de enlouquecer, é um medo de pirar, é um medo de não ser compreendido, mas antes a maior incompreensão que pode existir é a incompreensão que a gente faz com a gente mesmo, né? Não é nem a incompreensão do olhar do outro sobre nós, mas aquela incompreensão que a gente tem com a gente, da gente não entender os nossos reais motivos para estar tomando a atitude e para a gente achar que o medo, então, é um indicador de que não devemos tomar essa atitude. Então, assim, autoconhecimento para entender o seu medo, para criar intimidade com o seu medo, para você poder entender que medo faz parte da inerência humana, que não precisamos estar nesse nível de exigência e perfeccionismo, de ter que estar tudo perfeito para que tu possa tomar uma decisão na tua vida.
importante. Esse é o meu recado. Traz o medo pra almoçar com você. Toma um vinhozinho com ele, toma um cafezinho com ele, conhece, entende, ouve o teu medo, destrincha o teu medo, que de repente você vai descobrir que ele nem é tão assustador, que ele nem é tão grande e você tá aí se economizando. Ou de repente você vai descobrir que sim, ele é grande, mas que você vai, lidar com os seus sentimentos e que você vai fazer a mudança que você tá querendo e que tá se economizando. Tá bom, queridos? Falem comigo, escrevam sobre. Eu gosto muito de trocar essa ideia com vocês e eu espero ter tocado um pouquinho, espero tocar o coração de cada um que sente medo. Todos nós sentimos medo, afinal o medo é fisiológico, ser humano tem medo, mas que vocês possam avançar, dar passinhos diferentes em relação a como vocês têm enxergado esse medo e parar de se economizar e viver sua potência, tá bom? Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo.